Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que eu preparei, como sempre, alguns slides, né? Muito bem. Ok. Prontinho, pessoal. Olha só. Hoje nós vamos falar da sequência e a questão do iluminismo. E, na verdade, a gente vai fechar esse assunto do iluminismo, né? E poder aí ver como que esse movimento, esse amplo movimento cultural, como que ele influenciou e ainda influencia, inclusive, nas nossas vidas, né? Do ponto de vista político, econômico, social, né? Então, ele, assim, foi responsável, né? Claro, de, com um aspecto global, com várias outras coisas que vêm acontecendo, por mudanças muito significativas na sociedade, né? Quando a gente pega a mudança da sociedade feudal, né, para a sociedade moderna, né, e agora na contemporânea, né, que a gente vai perceber como que a nossa Constituição Federal, né, a nossa CF, Constituição Federal de 88, tem várias influências iluministas. Então vamos lá, pessoal, uma breve retomada, porque a gente já teve duas aulas para falar sobre isso. O iluminismo também foi conhecido como ilustração, como filosofia das luzes, né? Então tem a ver com essa ideia de trazer luz, né? É uma crítica aí à Idade Média, que era conhecida às vezes como uma idade obscurantista, com pouco conhecimento, que também não é verdade. Mas essa é a crítica, né? Então, para esses filósofos, para esses pensadores iluministas, a razão é a capacidade maior dos seres de julgar, de conhecer, de compreender. Então, todo ser humano, ele pode conhecer, ele pode desenvolver a sua forma de ser, né? Então, é, aquela mudança de paradigma, né? De que Deus era o centro, o detentor de todo conhecimento, e que os seres humanos só conheciam aspectos, sombras, né, permitidos por Deus. Agora se coloca um novo parâmetro, né? A razão humana, a capacidade intelectual, ela por si só basta para a gente compreender, julgar, conhecer todos os aspectos da vida, né, do mundo. Gente, então a gente está falando de crítica ao antigo regime, né, a Idade Média, e de caminhos para uma nova sociedade, novos valores, né, novas formas que foram aí sendo desenvolvidas, né? Então, para isso, a gente vai usar a obra, né, para essas bases dessa nova sociedade, de alguns filósofos que a gente viu na aula passada, né, entre eles o Locke, o Montesquieu, o Rousseau, o Adam Smith, não lembro se tinha mais algum que eu passei, não me lembro. Enfim, pessoal, esses foram responsáveis por pensarmos aí as bases dessa nova ideia de sociedade. Vamos agora, então, para a aula de hoje, né? O iluminismo, pessoal, ele influenciou e influencia ainda, né, as constituições, as formas de governo, as formas econômicas, né, de uma forma geral, quase que global, né? É impossível se dizer aonde não se chegou influências dessas ideias, né? Mesmo assim, a gente já estando um tanto distante no tempo, elas fornecem as bases para a sociedade atual. E olha só que interessante, vocês sabem o que é uma Constituição Federal? A Constituição é nosso arcabouço legal, né? Aquele que vai definir direitos, deveres, né? É a lei maior, é a Carta Magna, é a maior legislação, aquilo que vai paramentar toda a vida em sociedade no Brasil, né? São as bases, e depois dela a gente tem as outras formas de lei, né? Então, pessoal, olha só como que esses princípios vão influir no Brasil, né? O Brasil e também no mundo, né? Então, preparei aqui para vocês algumas dessas ideias iluministas dos filósofos e desse movimento todo e como que isso aparece na nossa Constituição. Olha só, aqui está o princípio iluminista e o texto da Constituição. Então, olha lá, o princípio da limitação do poder do governante, né? Então, lembra que eles criticavam aí a monarquia, o poder absolutista, né, da monarquia, né?
e que esse poder deveria ser limitado aí por leis. Então, na Constituição do Brasil, está escrito assim, lá no título 1 do parágrafo 1º, do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Então, olha só, no Brasil, né, existe essa limitação. Pelo menos teoricamente, o poder deveria ser do povo, né? A vontade do povo deveria ser explícita aí nas ações dos governantes, né? A gente sabe que existem alguns problemas, né? Na verdade, muitos, né? Porque às vezes a pessoa passa o individual na frente dessa vontade que seria coletiva, né? E outra coisa interessante é que a gente fala de eleição, né? Então, no Brasil, somos uma república, somos ditos democráticos, então nós elegemos, né? E nosso sistema de governo é o presidencialismo. Temos um presidente e temos a república aí, né? Os entes federados, né? Olha só, é uma federação, então os estados e os municípios também têm seus governos, né? O governador estadual e o prefeito municipal, né? Então, essas pessoas têm poderes, mas são limitados e, teoricamente, seria pela vontade do povo. Vamos lá, pessoal. Um segundo princípio, a divisão dos poderes no Estado. Quem vai lembrar aí do Montesquieu, né? Ele gostaria que os poderes fossem divididos aí, né? E não centralizados na mão de uma monarquia absoluta, né? Então, ele defendia a divisão dos poderes, né? No executivo, no judiciário e no legislativo. Então, pessoal, cada um com suas funções, como a gente discutiu na aula passada, né? O executivo ligado aí com o governo, com a ideia de um gerente, né? Então, o prefeito, o presidente, o executivo dessa forma, o legislativo, né? Quem faz as leis de acordo com a vontade do povo, então aqui no município, né? Os vereadores, no nível federal e estadual, os deputados e o Senado. E o judiciário, aqueles que vão julgar, né? Então, tá aí a questão dos juízes, dos tribunais, né? Superiores, os tribunais estaduais, enfim, de justiça, né? Então, olha só como está na Constituição. São poderes da União, todos esses três, independentes e harmônicos, o legislativo, executivo e judiciário. Então, exatamente como queria, né, o filósofo Montesquieu adotado aqui no Brasil. Pessoal, um outro princípio da igualdade jurídica entre as pessoas, né? Hoje, vivendo em sociedade, a gente parece até naturalizar isso, né, de alguma forma. Mas não é, né? Por muito tempo, a gente precisou, né, dessas ações afirmativas aí e de demonstrar que as pessoas, elas são iguais, pelo menos do ponto de vista jurídico. Ainda, o que significa isso, né, do ponto de vista jurídico? Que elas devem ser tratadas de acordo com a mesma lei, de acordo com o mesmo julgamento, né? Todos são cidadãos. O que acontece é que a gente sabe que também tem problemas nessa explicação, né? Porque a gente presencia ou vê, pelo menos na mídia, quase que diariamente, como existem abusos, né? Principalmente das pessoas com maior poder econômico ou com altos cargos, né? Mas olha só como está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, olha só, o Locke ia ficar bastante feliz, né, com esse texto, né? Os direitos básicos aí, essa ideia de cidadania, essa ideia de igualdade jurídica, né, de todos estarmos sobre um mesmo Estado, uma mesma forma de reger a vida, né? E aí, pessoal, o princípio da liberdade de expressão. Como a gente também vinha discutindo, né? Se não me engano, é o Voltaire, né? O Montesquieu, que ele coloca essa questão da liberdade de crença, da liberdade de religião e da liberdade de expressão, né? Então,
é permitido a manifestação do pensamento, é permitido pensar diferente, e é necessário, né, que a gente saiba respeitar a opinião do outro, né? Então, olha só, pessoal, como está na Constituição. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença, né? Então, olha só, a gente também tem que pensar uma coisa interessante, que a nossa Constituição, ela foi escrita depois, assim, um período um pouco depois de um momento que a gente viveu no Brasil, que foi uma ditadura, né, civil-militar. E essa ditadura retirou muitos direitos que a gente já tinha na sociedade e colocou aí um estado de muita repressão. Então as pessoas não podiam pensar diferente do que era colocado as ideias do Estado, né? O Estado enquanto nação, o Brasil, né? Quem pensasse diferente do governo sentia aí censura, repressão, né? Muitas vezes foram presos e até mortos, né? Alguns outros exilados, né? Deixaram o país para não sofrer com esse tipo de questão. Então, pessoal, a nossa Constituição vem dizer que é livre a expressão, todo mundo pode se expressar, você não precisa concordar, né? Mas a pessoa pode se expressar, né? Olha só, o princípio da tolerância religiosa, ele vai casar com o princípio também da liberdade de expressão, né? Essa ideia de que nós vivemos num país que não tem uma religião oficial, mas que dentro do país muitas religiões são cultuadas, existem e são legítimas, e por isso devemos ter essa tolerância, né? Ninguém precisa seguir a religião do outro, mas todo mundo precisa respeitar, né? Então, olha só, quem opta, né, por ter uma religião, né, é a Constituição do Brasil. Ela vai colocar o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Então, essa importância de colocar no texto legal o respeito às diferentes formas de se expressar religiosamente, né? Inclusive de ter a sua crença, a sua divindade, né? E esses espaços eles estão protegidos aí por lei, né? Independente da crença, do jeito que ela é feito, o culto, ou enfim, a forma de crença da pessoa, ela é inviolável, né? As pessoas precisam respeitar, todos têm a liberdade, né? Para agir e para ter a religião que bem entender. Um outro princípio, pessoal, que vem lá dos iluministas é o respeito à dignidade do indivíduo. Então, olha só que interessante, né? Colocar que nós somos seres que vivemos em sociedades e precisamos aí, né, viver de acordo, né, com essa vida em sociedade, né? Cada um, ele é individual, é indivíduo, mas vive em sociedade, vive no coletivo. E olha aqui, como a Constituição vai trazer, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, olha só, a lei é para todos, tudo bem? A lei é sim preciso ser seguida. Já outras pessoas não podem impor práticas, né, ou outras coisas, né, que bem sejam aí, sobre a vida de outra pessoa, né? Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, o respeito à dignidade humana, pessoal, a dignidade do indivíduo, né? Independente se você concorda ou não com determinada questão de uma pessoa ou de outra, ela tem que ser tratada igualmente, humanamente, né? Ela não pode ser submetida à tortura, à violência, à situação degradante, né? Olha só, também a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescindível, né? Então nós temos no nosso país uma tradição racista muito grande, né? Que vem aí da nossa forma de colonização, que vem da nossa herança escravista, e como é importante a Constituição definir, né,
como crime o racismo. Então vamos lá, pessoal. A gente termina com esse aqui. O direito à educação. Então, olha só, antes aí do pensamento iluminista, a educação não era assim considerada algo que deveria ser ampliado para os cidadãos, para todo mundo, né? Então, ela estava restrita a poucos, né? Então, se a gente pensa na Idade Medieval, os livros, a produção científica, ela estava restrita às bibliotecas, principalmente dos mosteiros, dos espaços religiosos, né? Não existia muita circulação do conhecimento, né? Dentro das universidades, enfim, era bem restrito. E aí, pessoal, esse princípio coloca a educação como um direito e como um direito de todo cidadão. No Brasil, todo mundo que é nascido aqui e aqueles que vêm morar aqui, né, os estrangeiros que acabam sendo regularizados são considerados, né, têm esse status de cidadania, então passam a ter esses direitos, né? Olha só como está na Constituição. A educação, direito de todos, tudo bem? Sem exceção. E dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Vamos dar uma pausinha aqui. É dever do Estado oferecer a educação, né? Embora a gente saiba que nem em todo lugar tem as mesmas condições, e a gente sabe que nem todo lugar tem a quantidade de vagas que se precisaria, né? E que essas condições nem sempre são as ideais. E também é dever da família. Então, olha só, a família precisa participar da educação, né? Não é simplesmente, é função da escola. Não, ela é dever da família, né? Então, a família precisa acompanhar, precisa ser atuante. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, para que serve a educação na nossa sociedade, né? Para que a pessoa se desenvolva, né? Tanto física quanto psíquica, enfim, de todas as formas, que ela se desenvolva enquanto pessoa, que ela se prepare para ser um cidadão, né? Então, respeitar as leis, respeitar o próximo, saber viver na harmonia do coletivo e se qualificar para o trabalho. Pessoal, a gente termina por aqui. Um abraço, bons estudos aí para você. Façam as atividades com calma. Um abraço e tchau, tchau.